Bem, eu vou adotar uma estratégia de comentários, debates, tentando acelerar um pouco as coisas, né? Centrando em pontos que eu considero importantes nas apresentações, cumprimento os expositores, primeiramente, e em pontos que eu considero importantes, mas em relação aos quais eu fiquei com algumas dúvidas. Então, eu gostaria que, na medida do possível, a mesa pudesse elucidar melhor. Se alguém consegue um pouquinho melhor para mim, eu adoraria. Esqueci de pegar. Bem, vamos começar, vamos seguir a ordem, né? O Marcelo Paulons. Bem, uma série de aspectos, eu não vou seguir todos, mas vou fazer realmente uma seleção. Alô? Marcelo já chamou a atenção para uma série de pontos iniciais que, para mim, ficaram muito claros, né? A questão da comunidade quilombola de São Roque, que é o ponto fulcral da apresentação. 62 famílias, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Uma sobreposição de 2.688 sobre os parques nacionais, né? Comparando da Serra para a Serra Geral. As modalidades territoriais aí presentes, terra indígena, reserve-se e território quilombola, tem sido mais ou menos recorrente, né? INCRA e PCMPio e outros atores, como IBAMA, Ministério Público, Movimento Negro Unificado, né? Curiosamente reaparece e tem estado ausente, né? Interessante que esteja presente aqui, né? A Universidade Federal de Santa Catarina, e de cujo laudo você se apoia, é isso? É laudo do Ricardo Cid Fernandes e a AGU, né? Ele traça um histórico que é interessante, que eu vou retomar muito rapidamente, apenas em alguns aspectos, né? Para lembrar que a comunidade de São Roque remonta ao século XIX, né? Em 25, a criação do Parque Nacional, isso, 1959, a criação do Parque Nacional, portanto, a comunidade precede bastante, né? Em 72, a alteração dos limites do parque, incluindo a área de ocupação histórica da comunidade de São Roque, na Mata Atlântica. Em 92, a criação do Parque Nacional de Serra Geral, incluindo também a área de ocupação histórica da comunidade de São Roque, na Mata Atlântica também. Em 2004, a autoidentificação oficial da comunidade de São Roque. E, a partir de 2005, a abertura de processo de regularização territorial da comunidade de São Roque. Seguido daquilo que a gente já sabe, audiências públicas, para a formulação, inclusive, de termos de ajustes. E, em 2013, assinatura do termo de compromisso pelo presidente do ICMPio, em seguida da suspensão da assinatura. Esse é um ponto que eu acho que merecia, acho que Marcelo, muito bem, quer dizer, etnografar esses contextos, eu acho que é muito importante, porque isso parece apontar para internamente aos órgãos ambientais, aos órgãos reguladores, interesses dos mais antitérmicos e às vezes disputas muito claras. Parece muito estranho que o presidente de um órgão assine um documento e no dia seguinte ele diz, ele afirma que não assina mais. Quer dizer, alguma coisa, né, que aponta para alguns problemas aí extremamente graves e que eu acho que dificultam extremamente esses processos. Não há uma linguagem comum, aparentemente não há um interesse entre as partes no sentido de resolver os problemas,
e que deve ter motivações mais diversas que eu, evidentemente, não tenho nenhuma condição para tentar mapeá-las. Bem, e aí ocorre a judicialização do conflito, né? Incompatibilidade entre titulação e território, unidade de conservação, processo de formalizado da decisão da Câmara de Conciliação, ação civil pública do Ministério Público contra o IBAMA e o ICMBio. E aqui há um outro ponto que é importante: após essas várias demarches e mediante apoio do MNU e do Núcleo de Estudos sobre Identidade e Relações Internas, que você citou, NUER, da Federal de Santa Catarina, a comunidade de São Roque obteve a certidão de auto-reconhecimento, né, no Quilombola, em 2005, com a abertura do processo administrativo para reconhecimento de população do seu território. O ICMBio contesta o relatório do INCA. O processo é, então, encaminhado à Advocacia Geral da União. Esse é o ponto. Me perguntando, às vezes, se não seria possível, no decorrer do relatório, haver algum tipo de diálogo que acelerasse um pouco os processos. Parece que há uma dificuldade muito grande nesse sentido. Logo depois, isso é muito interessante, né? A depender das estratégias, parece que as agências alteram suas posições. Em fim de 2012, no decorrer de uma oficina na comunidade quilombola, o termo de compromisso, prevendo 41,5 hectares para permanência na comunidade, a intervenção do Ministério do Meio Ambiente, através do Departamento de Áreas Protegidas, você já lembrou, determinou a superação do termo de compromisso. Ou seja, o MBio parecia estar sensível, e a mesma coisa acontece, a intervenção do MMA, do seu Departamento de Áreas Protegidas, e tudo volta a estaca zero. Bem, um ponto que eu considero importante, muito interessante, muito importante, na apresentação do Marcelo, e que eu suponho ser oriundo do relatório, identificação e tal, mas como deve ter sua colaboração, é o uso da memória genealógica para definir a organização do território e a ocupação do território. Esse eu acho que é um ponto muito importante e que os relatórios de identificação deveriam prestar uma atenção bastante grande. Eu acho que nos dois casos, não se preocupar um pouco, não, uma boa preocupação que eu acho que pode ser muito interessante para facilitar até mesmo a leitura dos agentes que dessas leituras se encarregam. Então, você diz que, fazendo apelo à memória genealógica dos atuais quilombolas, se mapeou as relações internas dessa comunidade. Então, aí fica muito claro, eles foram escravos das famílias Nunes, Monteiro e Fogaça. Fogaça deve ser aquela família que ainda é poderosa lá do Rio Grande do Sul. Eles foram escravos das famílias Nunes, Monteiro e Fogaça. E é muito interessante que, a partir dessas três famílias, se forjam vínculos com as famílias quilombolas. Por meio, sobrenomes são conferidos a alguns escravos, como ele diz, resultante de formas diversas, seguramente apadrinhamento, mas também alianças com descendência direta, etc. E aí, aqui, há uma descrição do modo próprio, desse modo específico de organização territorial. O sistema de grotas, do qual, ou seja, cada grota, cada família ocupava uma grota, ou seja, há um sistema de grotas, cada família ocupa uma, incrustada nas encostas da Serra Geral, banhada com um curso d'água, dentro da Mata Atlântica, para moradia e atividade de subsistência. A comunidade é assim, veja se, presta atenção, se eu entendi, porque eu li o texto completo, mas li hoje já um pouco no final, foi meio corrido. A comunidade é, a partir daí, dessa distribuição pelas grotas, segmentadas em dois grupos,
de acordo com a própria disposição territorial. Também, com as relações. Sim, claro. Todas as relações sociais, etc., estão aí. Né? E no ponto de encontro dos dois rios, dentro desse sistema de grotas, né, é que a Pedra Branca emerge como elemento unificador dos dois grupos. Ou seja, isso parece muito interessante. Ela deve ser um local de ordem sagrado, local com uma certa especificidade, não sei, né, mas que dá unidade a grupos. Ou, vamos dizer, o centro, né? Exato. Ela, na verdade, cria um centro onde não há um centro nesse sentido, né? Então, não há uma imagem referencial. Assim, então, eu gostaria que você mais rapidamente colocasse um pouco isso, porque fica um pouco a impressão, que também ficou no caso do Rafael, não é? Que há divergências, talvez origens até não muito claramente similares, né? E, portanto, uma espécie de eleição de um ponto que solta um pouco as relações, mas cria um nível de maior unicidade entre esses grupos. Né? Ela não precisa nem ter origens diferentes, né? Histórias diferentes, ou então problemas internos diferentes dentro desse processo pode ter muitas vezes provoca esse tipo de dificuldade, essas divergências que se tornam maiores. Um relato que todos ouvimos do quilômetro do Boi, né, e da APP do... A APP é o Morro do Boi, topo de morro, não é do Rio Camboriú. Exato, não é do Camboriú, é do topo do morro. Exatamente. É isso que eu queria chamar a atenção. Né? Aí também há uma série de modalidades territoriais, terra indígena, reserve-se, quilombola, título particular, emitido pelo Estado, né? Comunidade localizada às margens da BR-121, né? Próxima à faixa litorânea, voltada para setores políticos, imobiliário, comercial, construção civil, etc, etc. Aí também tem tudo. O INCRA, DINIT, DNR, ICMBio e Prefeitura Municipal, Balneário, etc, etc. E acho que o Instituto de Terras, lá de Santa Catarina. Ele não existe mais. Como todos eles foram, de certo modo, acho que o Brasil todo, substituídos. Né? Início do século XX, né? É um marco histórico, as famílias dos ex-escravos chegam ao Morro do Boi. Né? Para avançar um pouco essas observações, o território sobre a posição de um trecho de malha viária da BR-121 e a APP já falada, e a comunidade figura como desapropriada pela BR-121, né? Preliminarmente, desde os anos 1960. E você trabalha, como ele disse, ele trabalha em dois eixos de argumentação, né? As chamadas posições, onde ele faz uma série de considerações sobre as posições e a questão das posições, dos posicionamentos. Né? Eu achei interessante, porque isso talvez complete um pouco esse quadro. Bem, na primeira parte, né, dessas sobreposições, ele vai chamar a atenção para o fato de que as etnias moradoras descendem, é uma situação um pouco similar à do Marcelo, descendem de dois casais que teriam ocupado as terras do Morro do Boi no final do século XIX e início do século XX. Seria um casal de escravos. Né? Isso também é outra coisa muito recorrente. Todos esses grupos têm uma história cruzadora, um mito cruzador, em que eles dizem que chegaram aqui e, afinal de contas, trazidos por um casal, etc. Mas essa narrativa não está, essa narrativa é uma narrativa da pesquisa, ela não organiza a narrativa dos comunitários, da chegada dos escravos. Eles não conheciam esse grupo. Eles não sabiam, vocês é que chegam com análise documental e... que não é nenhuma tradição oral, não é memória oral. Não. Talvez se torne, né? Assim. Porque o suposto, né, alguns dessas pessoas devem ter, né, memórias, em geral tem.
né? Os descendentes distribuem-se territorialmente em 2 áreas, limítrofes, ocupadas desde o período pós-abolicionista, né? E registradas em 68 pelo Instituto de Terras, de Santa Catarina, em nome de 2 dos seus herdeiros. Tenta-se assim lançar mão do direito sucessório sobre as terras, perguntando a essa origem, a essas pessoas, mediante tal direito, 2 linhas de descendência assegurariam a apropriação do território. Ou seja, são 2 linhas de descendência, claro. É isso? E é em nome dela, dessas linhas de sucessão, que se pleiteia esse direito sucessório, que é reconhecido. Sim, pelo Estado, década de 60. Exatamente. A partir de 77, a área de ocupação é confinada entre o projeto da BR-101 e o projeto ambientalista. É 97, né? Década de 97. Isso que eu disse, 97. No que consiste aquilo que você chama exposições, e aí é que eu gostaria que você talvez fizesse um pouco mais de esclarecimento em alguma coisa, no final não ficou muito claro para mim. Você ressalta a política interna dos moradores do Morro do Boi em relação à política nacional, política mais ampla, nacional, regional, todos os seus possíveis níveis, né? E você chama a atenção para o fato de que a associação é fundamental nisso. Criada em 2007, a Associação Quilombola do Morro do Boi interpôs processo administrativo junto ao INCRA para fim de demonstrar a titulação de uma área quilombola. Ao invés de reivindicar os direitos, os territórios dos núcleos familiares, aqueles 2 núcleos familiares, de Teodoro e Siqueira. Leodoro e Siqueira. Eles reivindicam 1/6 do território que o Instituto de Terras regulariza na década de 70 e que está loteado entre as famílias de 6 herdeiros. Há um loteamento, mas eles reivindicam apenas sobre um desses lotes. Referente à ocupação do Leodoro, da família Leodoro. Exatamente, da família do Leodoro. Dentro da área regularizada. Exatamente. Então, ela pleiteia um dos lotes ligados a Leodoro, tal. Que é o lote da herança dessa família. Exatamente, de um dos 6 filhos. Certo? Mas igual você diz, isso não, é isso para mim que eu gostaria que você desse um pouco o quadro melhor, porque você diz que os outros 6 herdeiros. Os outros 5. 5, desculpe, já tiramos 6. Os outros 5 herdeiros, por desconfiança do INCRA, ou talvez por divergências internas, etc., não compõem, ou seja, eles se apartam, eles ficam com um grupo mais ou menos específico, com suas lógicas, etc. Não necessariamente em decorrência de desconfiança do INCRA, tem outros fatores. Fatores internos ligados à sua história, etc. E ao desejo de gestão sobre as terras de autonomia. Certo. Isso, então, implicaria realmente, muito claramente, em 2 grupos. Não obstante, uma pergunta, sim, que você pode responder depois. À luz da descendência do Leodoro e do Siqueira. Mas são casos, eu considero 2 casos extremamente interessantes, justamente por essa preocupação com a organização no território, a ocupação no território e as lógicas que, de certo modo, vigem essa disposição e essa ocupação. Acho que é um ponto extremamente importante, porque, muito seguramente, há várias modalidades de apropriação e de ocupação do espaço. Eu acho que ter uma ideia disso mais amplamente é um aspecto muito importante para todos nós. A comunicação de Ana Lúcia Toffoli, aponta para uma série de problemas. Estamos aqui numa região de oligarquia tradicional, de Gomes, Ciro, Cid, etc.
sob os bons ou maus auspícios já? Poxa, os bons ou maus auspícios do PAC, não é? E a serenidade do processo, etc, etc e tal, deixei isso muito claro. Eu só vou aqui agora então, porque já tenho 5 minutos, não quero ser impertinente e atrasar muito, não é? Vou deixar uma série de questões e vou apenas me ater a 1 ou 2 pontos que eu gostaria que nós pudesse melhor esclarecer. Mas aqui também nós temos Resex, terra indígena, quilombola, território Itapeba, território Anacé, né? E todos os impactos que tenderão a ser causados pelo empreendimento, né? Bem, em 2009, você chama a atenção do fato, primeiro, 2000, ou seja, em pleno empreendimento surge a reivindicação dos Anacé, né, que deve ter estabilizado bastante a todos, parece até os índios. O processo de afirmação de Anacé, que foi cadastrado pela CUNES, aquela recomendação do MMP, do Ministério Público, né, como se fosse uma liminar, para não prejudicar os índios até a posterior decisão, eles têm que receber assistência médica, educacional, etc. Então, a política é fundamental. Em 2009, o GT era criado para estudos preliminares do Anacé, né? Em 2010, desculpe, o presidente da FUNAI autoriza a Petrobras a dar prosseguimento, deixou isso muito claro. Ou seja, ele diz Massumeira, época de Massumeira, devia ser. Né? Não, devia ser não, por favor, não estou fazendo, devia ser pela cronologia. Não fiz nenhuma, poderia ter feito. Nesse caso não fiz. Né? Ou seja, ele dá sinal branco, as famílias Anacé serão realocadas, não é? Porque afinal de contas o presidente da FUNAI não encontra elementos que efetivamente comprovem a tradicionalidade dos Anacé. Certo? Os impactos, não vou falar, os impactos são extraordinários, né? Você chamou a atenção, duas áreas relevantes, Lagamar e o litoral cearense, área estende-se no sentido praia, sertão, um litoral até a depressão sertaneja, ou seja, uma área de uma importância ambiental extraordinária. Né? E aí você vai dizer também uma coisa interessante, ao mesmo tempo que a presença dos Anacé parece ter transtornado um pouco o quadro, que já estava bastante, né, complexo, a sua presença também incitará a realização de perícias antropológicas pelo Ministério Público, ou seja, será um fator de mobilização. Né? Isso parece que é muito interessante. Depois, há um novo GT criado. É isso? Em 2011. 2010. 2009 é o preliminar, Tá. 2010 é o GT para mim. Perfeito. Em 2011 é a autorização. Tá. Não tem os elementos, perfeito. Então eu vou repetitiva. Tá, então me situei. Né? Aí você diz uma coisa que eu gostaria que você melhor colocasse. Você disse que o debate sobre a legitimidade ou não da identidade Anacé é compartilhada por todos os povos indígenas do Ceará. Eu gostaria que você, porque isso em geral é alguma coisa que sempre é um pouco dividida, enfim, há sempre alguma resistência, tem havido, sempre eu tenho ouvido alguns líderes indígenas fazer algumas ressalvas, mas então, surgiu agora, é índio, eles próprios, mas isso com muito cuidado, num tom que não desautoriza a presença da população indígena. Então eu gostaria que você, por duas coisas, Você fala da invisibilidade quilombola no Ceará, mas essa é uma questão repetida em prosa e verso, quer dizer, a província do Ceará, salvo engano, naquele livro que Manuela, uma das vezes, ali compilada, ela chama a atenção do fato que é a primeira província a
abolir as aldeias, a criar vilas, etc, etc, né? A primeira, né? E a partir daí se segue, sem dúvida nenhuma, uma invisibilidade extraordinária em relação aos índios e, por consequência, agora também em relação aos quilombolas. E, por último, estava começando hoje cedo, quando eu cheguei, encontrei Enio aqui, a situação de Itapeba, né? De qual Enio pode falar melhor de todos nós, né? Não sabia que a situação da Itapeba era tão problemática, né? tão opressiva, né? Contada pelas rodovias BR 020, BR 222, CE008, ferrovia, rede elétrica de alta tensão, gasodutos, radioduto, indústrias, etc. Sem contar que está distribuída na região urbana, periurbana e rural. Né? Ou seja, os impactos são extraordinários. Do mesmo modo que os impactos serão extraordinários, também mais um pouco sobre eles e sobre os anassés. Ou seja, o Ceará realmente está precisando melhorar. A terra da luz. A terra, né? No sentido de proteger melhor esses povos. Obrigadíssimo, desculpe. O futuro é tão perigoso que eu preciso usar óculos escuros. Eu vou passar para ele só fazer um adendo que eu não citei. O GT Itapeba, acho que eu não falei, foi coordenado pelo Enio, então desculpa, eu esqueci na hora na euforia de. Por favor. Enio, por favor. Como você me deu essa vez, vocês podem ver que na programação não consta o meu nome. E eu estava ali relaxado, prestando atenção muito lateral às apresentações. Mas como o Zé Maurício falou, então eu queria fazer só 3 ponderações aqui muito rápidas. Até porque duas delas eu queria ter feito ontem à tarde, né? Não deu e tal, então, beleza. A primeira é um pouco assim, parabenizar de novo a organização, né? Por ter deixado para o final o caso aí dos anassés, né, e das povos comunidades tradicionais ali de Guarujá e São Gonçalo do Amarante, porque talvez de todos os trabalhos, não que isso não tenha aparecido em vários trabalhos, né, mas de todos os trabalhos é aquele que evidencia talvez de modo mais claro, né, um contexto que é um contexto que meio que atravessa todas essas situações, que é o contexto de expansão de infraestrutura e de indústrias extrativas, né? Muito fortemente, né? E no caso do Morro do Boi, a questão da urbanização, né? Então, os fenômenos de urbanização, os fenômenos de expansão de infraestrutura, de indústrias extrativas, né? E essas profundas transformações, né, nas paisagens, né, que estão ocorrendo por conta disso, né? Se você pega a Mata Atlântica, né, a abertura de BR-101, né? O caso mesmo da Flona do Tapajós, que ele apresentou ontem, colocando isso no contexto dos planos nacionais de desenvolvimento, né? A Bruna lá com a Baía do Iguape, né? Enfim, sojicultura no Maranhão, né? Abertura de estradas, quer dizer, esse é o melê no qual todos nós estamos envolvidos, né? Porque afinal de contas é a nossa sociedade que está se movendo desse jeito, né? Então eu acho que talvez assim, no processo aqui de sistematização, né, destacar, acho que esse aspecto como um aspecto importante, né? A segunda observação que aparece nas apresentações de hoje de manhã e muito nas apresentações de ontem à tarde, que tinha a ver um pouco com quando o Estado entra, né? Alguém tinha falado, acho que era o Maurício, ou outra pessoa mencionou, o Estado entrou e melou o negócio, né? O ICMBio chegou, ou foi o próprio INCRA, né? Às vezes a própria FUNAI, né? Entra e produz assim um rearranjo, né, das relações entre os grupos, né, a escala ali local, que é impressionante, né? Mas tem situações, né? Então, e aí essa segunda observação, na verdade, é a segunda e uma terceira junta, né? Mas tem situações em que o Estado entra e as coisas acontecem, né? Então, eu acho assim que tem notícias boas e alvissareiras em outros lugares, né? Então você vê, por exemplo, no caso lá do Morro dos Cavalos, né? Passado, né? Todo aquele momento da coisa parecia que estava se encaminhando para um desfecho, né?
satisfatório, vamos dizer assim, né, entre as partes envolvidas. E aí entra vou chegar nesse ponto, né, entra alguém atravessando o enredo, né. Mas, de todo modo, a propósito de flonas, né, de florestas nacionais, que foi o tema lá de ontem à tarde, falando um pouco da atuação do Estado e tal, lá em Humaitá, no sul do Amazonas, a gente tem uma situação de sobreposição quase integral de uma terra indígena com uma floresta nacional, que é a terra indígena Jarrui, flona de Humaitá, e nessa flona de Humaitá você tem áreas de uso comunitários, né, de comunidades não indígenas, agroextrativistas, que se situam ou na margem da BR-210, que é a Transamazônica, ou na calha principal do Rio Madeira, né, que são usuárias de recursos da Reserves. E lá o IEB e outros parceiros locais, Instituto Pacto Amazônico, as próprias associações indígenas e agroextrativistas, a gente estava lá desenvolvendo, enfim, ação integrada, né, concertando interesses ali para a gestão dos recursos naturais. Desse processo resultaram duas coisas. Primeiro, o etnozoneamento da terra indígena Jarrui, feito pelas próprias Jarrui, junto com parceiros, né, de ONGs e tal. E outra foi o mapeamento de uso de recursos e sistematização das regras dos recursos comunitários, né, das comunidades lindeiras à flona, mas que exploram o recurso da flona. Bom, e a boa notícia é que o acordo de gestão da flona incorporou tudo isso. Né? Inclusive foram cruzados os shapes do ICMBio, do etnozoneamento do Jarrui e das comunidades, né? E se verificou que, e isso o acordo diz, está para ser assinado, né? Estamos aguardando. O acordo tem uma série de problemas, os próprios Jarrui questionam os pontos, as comunidades outros, mas no geral eles entendem que foi um processo muito interessante de construção, né, de ordenamento territorial. E aí o que acontece? 51% da flona estão vedadas da concessão florestal. Por quê? Porque são as áreas de uso comunitário, que é a área da terra indígena. Né? 51%. Então, no dia que a flona vier a ser licitada, né, para exploração como floresta pública, né, só 49% dela vai ser feita. Né? Os outros 51% são reconhecidos como de uso comunitário indígena. E mais, no caso lá da terra indígena de Jarrui, e a gente já conseguiu emplacar lá a ideia de uma faixa de proteção etnoambiental de 10 quilômetros em torno da terra indígena, que é uma categoria que os índios elaboraram no contexto da proposta do novo Estatuto dos Povos Indígenas, né, e que está na gaveta, né, de alguém em algum lugar entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Né? A proposta do novo Estatuto dos Povos Indígenas. Então, é a bacia do rio Maicimirim, né? O Igarapé Maicimirim, que é um afluente do Ipixuna, que por sua vez vai dar no Madeira. Então, essa bacia, mais ou menos, está protegida por essa faixa de proteção etnoambiental e o acordo de gestão diz lá, né? Reconhece, né, que existe uso tradicional indígena e não indígena naquela faixa, né? E que os índios e os brancos lá vão construir seus acordos comunitários em relação ao uso de recursos e que aquilo será respeitado por do acordo de gestão. Pô, que é melhor do que isso, né? Então, muito interessante esse processo, né, que ocorreu lá, né? E no âmbito de uma flona, que é um conceito sustentável, onde você tem essa coisa meio fractal, né? Diferentes usos, né, que estão ocorrendo lá dentro, né? E isso foi feito em parceria com o gestor da unidade, né, com o conhecimento da coordenação regional do CNBio, com participação ativa da coordenação regional da FUNAI do Madeira, né, que fica sediada lá em Humaitá, dos índios, dos agroextrativistas, das ONGs locais, da própria prefeitura, né, tem uma Secretaria Municipal de Povos Indígenas. Enfim, resumindo, eu acho que tem outras situações, né, que nos revelam alternativas interessantes quando você cria o ambiente necessário ao diálogo, né, que eu faço isso que se verificou lá na região do Morro dos Macacos, né? São Roque, desculpa, Morro dos Macacos, eu não sei o que eu falei, Morro dos Macacos, São Roque, né? Eu estou trocando as figurinhas todas. Mas enfim, então esse é o segundo ponto, né? E o terceiro e último, que tem a ver com a apresentação lá sobre São Roque, né? E que a Rosário falou, né? Aquilo que ocorre internamente aos órgãos, né? Tal, e que tem a ver um pouco com a floresta das disputas, lá, a apresentação da Igreja, mas não só dela, a apresentação do Florencio, né? A apresentação do Leandro,
que é um pouco, e que Emília, né, repercutiu no comentário dela, né, sobre de que estado é esse que estamos falando, né? E aí, esse pode então intervir e enfim, arrebentar com tudo, ele pode, né, servir como eixo para canalizar algumas soluções e acordos, né, de gestão em relação, né, a esses cenários de sobreposição. E aí, uma coisa que me chama a atenção é esse duplo vínculo, né? Universidade, organizações de movimento social, né? Academia, ONGs, né? Governo, né? ONGs e tal, que muitos de nós vivemos aqui, né? E um pouco, às vezes isso aparece sobre, não, porque o caos, a esquizofrenia, né, dentro do Estado. Tudo bem, essa é uma linguagem. Agora a outra é a linguagem da disputa de hegemonia dentro do próprio Estado, entre grupos com diferentes visões, né, sobre isso. Então, o caso lá, né, de São Roque é bem isso, né? Quer dizer, você tinha uma sinalização de que estava mudando e, de repente, não mudou tanto quanto a gente gostaria que mudasse, né? Então, um pouco... A Sofia Discorne apresentou uma vez um trabalhinho no grupo que eu coordenei lá na RAN, em Porto Alegre, né, que até não tinha nada a ver com isso, era sobre profissionalização da antropologia. Mas ela falava lá da posição política, né, em relação ao caso dos desaparecidos, né, na Argentina, a posição política muitas vezes, né, radical e forte dos movimentos, né, e uma posição mais matizada, que era fruto do que ela chamava de uma visão etnográfica do Estado, uma leitura etnográfica do Estado, o que estava rolando dentro, quem eram esses atores, quais eram as suas concepções, né, que formação eles tinham, né, qual era a sua origem, né, em que medida a formação disciplinar, né, tinha repercussão sobre a posição que eles tinham, né? Então, um pouco o Estado, um pouco como esse espaço, né, heterogêneo, né, e como essas coisas vão mudando. Então, o técnico lá da coordenação, o próprio gestor que está negociando, né, a partir de uma orientação que ele percebe, muitas vezes, que é a orientação do órgão, que isso seja claro, né? Então, a ausência do ICMBio, inclusive, hoje à tarde, tem a ver com isso, né? Quer dizer, a pessoa que viria de muito bom grado, mas de última hora não vem porque não tinha a chancela de dizer, não, você vai lá e pode falar em nome do ICMBio, né? E a posição da instituição é essa, leva lá. Não tem, né? Nós estamos vivendo hoje dentro do ICMBio, dentro da própria FUNAI, né? Disputas entre grupos, né? Que querem hegemonizar suas posições em relação a esses cenários aí. E é claro, isso rebate localmente, os atores percebem isso, né? Então eu queria chamar a atenção para esse elemento, né? Os colegas, né, que trabalharam no âmbito do NUAP, né, o Núcleo de Antropologia da Política, então nessa discussão sobre essa visão etnográfica do Estado, né, seria um elemento não a mais, né, porque isso aparece em todas as apresentações, mas alguma coisa que talvez precisasse ser mais enfatizada. E concluindo ainda dentro desse campo, e exatamente por conta desse double mind, né, desse duplo vínculo, eu levanto aqui a bola, né, aproveitando a presença dos dois organizadores, né, faço essa pergunta no futuro do pretérito, né, se não seria o caso, né, de nós aqui que estamos reunidos discutindo essas questões, nos manifestarmos diante, né, desses órgãos, né, em relação a situações que a gente considera absolutamente inaceitável, entendeu? Essa situação, né, de São Roque é absurda, quer dizer, um processo de construção, né, coletiva que vem paulatinamente, né, em que as pessoas depositam expectativas e tal, né? E vem alguém, atravessa o coro dizendo que isso é uma posição do Ministério, então o Ministério diga qual é a sua posição de modo claro, né, para orientar os gestores, né, os coordenadores regionais, né, em relação à situação de sobreposição e chamando a atenção para esses absurdos, né? Quer dizer, eu estou com um exemplo de São Roque, mas muito provavelmente, se a gente for fazer aqui um pequeno scan, né, de todas as apresentações, a gente vai ver absurdos. Então, eu fico aqui com uma propostinha, não querendo trazer mais trabalho para a coordenação, evidentemente. Eu fico aqui até as 8 da noite, então eu posso trabalhar nesse texto, me candidato a isso, né? Quem pare o Matheus que me pare, né? Então, dentro dessa dinâmica, eu me candidato
candidata a compor uma comissãozinha, porque eu acho que a gente tem que, né, não é só assim o Estado como objeto analítico, né, também as nossas intervenções para que isso rebata, né, em nível local e regional, para criar soluções criativas, interessantes, inovadoras, né, que permitam maximizar as externalidades positivas das diferentes categorias de manejo de área protegida com as quais a gente está lidando aqui nesses casos. É isso.